Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para ler o capítulo 7 do livro Os Meninos da Rua Paulo. Vou pedir para vocês se sentarem, se acomodarem, como a gente faz nas aulas presenciais, né? E como a gente já fez nos vídeos anteriores, que vocês peguem, por favor, o livro. Nessa edição é página 157, né? 157. Para quem está com essa edição mais antiga, quem está com a outra edição precisa ir procurar no índice, tá? Então vamos acompanhar uma leitura compartilhada, tá bom? Então vocês acompanham aí no livro junto comigo. Vamos lá. Na manhã seguinte, a aula de latim decorreu no meio de uma excitação tal que o senhor professor Hatz deu pela coisa. Os meninos mexiam-se nas carteiras, prestavam pouca atenção às respostas dos colegas interrogados. Não somente os da Rua Paulo, como todos os demais alunos da turma e, por assim dizer, do colégio inteiro, encontravam-se num excepcional estado de espírito. Os grandes preparativos de guerra não haviam passado despercebidos e até os alunos das turmas mais altas, do 7º e do 8º ano, manifestavam vivo interesse. Os camisas vermelhas frequentavam a escola técnica do bairro. Era, pois, natural que o colégio torcesse pela vitória dos rapazes da Rua Paulo. Alguns faziam dela até uma questão de honra coletiva. — Que tem vocês hoje? Perguntou o senhor professor Hatz com impaciência. Estão se mexendo o tempo todo, estão distraídos, pensando em outras coisas? Não insistiu muito, porém, em descobrir o motivo do alvoroço. Contentou-se em verificar que a turma tinha um dia inquieto, limitando-se a resmungar. É claro, chegou a primavera, começaram os jogos, bola de gude, pela. Ninguém quer saber de escola, mas eu lhes mostrarei. Eram só palavras. O senhor professor Hatz era um homem de cara severa, mas de coração bom. Sente-se, disse ao rapaz a quem acabara de interrogar, e pôs-se a folhear o livrinho de notas. Em tais momentos, sempre se fazia na turma um silêncio mortal. Todos continham a respiração, mesmo os bem preparados, e olhavam fixamente para os dedos do professor, que viravam vagarosamente as folhas. Os rapazes sabiam até a página em que estava o nome de cada um. Quando os dedos chegavam ao fim do livrinho, aqueles cujo nome começava por A ou B soltavam um suspiro de alívio. Quando, de repente, voltavam às primeiras páginas, os iniciais R e ST sentiam-se logo mais à vontade. Ao cabo de 1 minuto, o professor chamou baixinho. — Nemetchek. — Ausente, respondeu em coro toda a turma. E uma voz bem conhecida na Rua Paulo, acrescentou. Está doente. Que é que tem? Resfriou-se. O senhor professor Hatz passou um olhar pela turma e disse, não sabem ter cuidado. Os da Rua Paulo trocaram um olhar. Eles sabiam como e por que Nemetchek não soubera ter cuidado. Embora espalhados por toda a sala, um na primeira, outro na terceira carteira, outro ainda, Tchonakosh, temos de confessá-lo, na última, nesse momento se entreolharam todos. Lia-se em todos aqueles rostos que Nemetchek apanhara o resfriado por algum motivo nobre. Em termos exatos, ele se resfriara pela pátria, tendo tomado 3 banhos, um por acaso, outro por obrigação, o terceiro por uma questão de honra. Por nada no mundo revelariam esse grande segredo a ninguém, embora todos o soubessem, inclusive a sociedade do betume. No seio desta, aliás, iniciara-se uma campanha para arriscar o nome de Nemetchek do livro negro. Apenas os sócios não sabiam pôr-se de acordo sobre se convinha primeiro emendar as iniciais minúsculas em maiúsculas e riscar o nome depois, ou riscá-lo imediatamente, sem outra formalidade. Como Kounai, que era ainda presidente, propusesse que riscassem sem mais nada, naturalmente Barabás formou um partido de oposição para pleitear que se restituísse antes a honra do nome. Agora, porém, a questão era relegada ao segundo plano. O interesse convergia todo para a luta que ia ser travada naquela tarde. Depois da aula de latim, grupos de alunos de outras turmas vieram procurar Boca, oferecendo-lhe o seu auxílio. Ele, porém, deu a todos a mesma resposta. Lamentamos muito não poder aceitar, mas defenderemos a nossa terra nós mesmos. Mesmo que os camisas vermelhas sejam mais fortes, vencê-los-emos com habilidade. Seja como for, lutaremos sozinhos. O interesse era tamanho que, depois dos alunos de outras turmas, a 1h, quando todos corriam à casa para almoçar, o homem do torrone, que continuava estacionado no portão vizinho, veio também oferecer seus serviços à Boca. Eu vou lá, senhore, disse-lhe.
e jogarei fora todos eles solo. Boca sorriu. Deixe isso conosco, meu velho. E foi ele também correndo para casa. No portão da escola, os colegas rodearam os meninos da Rua Paulo para lhes prodigalizar toda espécie de conselhos úteis. Houve quem lhes ensinasse como dar rasteira. Outros se ofereceram para espiões. Outros ainda pediram permissão para assistirem ao combate, o que lhes foi sistematicamente negado. As ordens de Boca eram formais. O portão devia ser fechado ao começar da luta, só se abrindo no momento em que o inimigo fosse expulso. Tudo isso durou poucos minutos. Os meninos se dispersaram, pois, às 2 em ponto. Às 2 em ponto tinham de estar no ground. Assim, à 1h15, os arredores do colégio estavam desertos. O homem do torrone embrulhava sua mercadoria, enquanto o porteiro do colégio, soltando baforadas diante do portão, lhe atirava insultos. Você não terá vida muito longa aqui. Havemos de mandá-lo embora com todas essas porcarias. Ao que o homem do torrone nem respondeu, limitando-se a encolher os ombros. Era um senhor, usava fez vermelho na cabeça, não ligava a um reles porteiro de colégio. Sobretudo, não sentia que o reles porteiro dizia a verdade. Às 2h em ponto, quando Boca apareceu no portão, com um boné vermelho e verde na cabeça, todo o exército enfileirado aguardava no centro do terreno. Todos estavam lá. Salvo um, Nemetchek, que permanecera em casa, doente. Assim, o exército da Rua Paulo ficou sem soldado raso no dia da batalha, justamente no dia da batalha. Todos os presentes eram alferes, tenentes, capitães. Quanto ao soldado raso, isto é, o próprio exército, jazia doente na cama de uma casinha jardinada da Rua Racos. Boca pôs imediatamente mãos à obra. Gritou em voz marcial. Sentido! Todos se perfilaram. Boca anunciou em voz forte. Comunico-lhes que a partir deste momento deporei o título de presidente, que só serve em tempo de paz. Como estamos em guerra, assumo a patente de general. Todos ficaram abalados. Era de fato um momento comovedor, quase histórico. Boca assumia a patente de general no dia da batalha, no instante do maior perigo. Agora, continuou, vou lhes expor pela última vez o plano de batalha para que não possa haver mal-entendido. E passou a repetir a ordem do dia, embora todos já soubessem de cor e salteado. Escutaram-na com atenção extrema. Depois concluiu, todos a postos. Os rapazes dispersaram-se imediatamente. Só Tchelle, o granfino, que substituía o doente Nemetchek, permaneceu perto de Boca. Pendia-lhe de um dos flancos uma corneta de cobre, comprada a expensas de todos pelo preço de 1 florim e 40 kreuzer, importância que incluía todo o capital da sociedade do betume, ou seja, 26 kreuzer, confiscada sem mais nem menos pelo general para fins de guerra. Era uma linda corneta de carteiro. Quando tocada, ressoava como verdadeira corneta militar. Servia para dar ao todo 3 sinais, o que os meninos já tinham aprendido nas manobras da véspera. O primeiro anunciava a chegada do inimigo. O segundo chamava para o ataque. O terceiro convocava a todos junto ao general. A sentinela, que se mantinha, como de sua obrigação, no alto da cerca, com a perna direita pendendo para a Rua Paulo, berrou. General! Que há? Uma empregada quer entrar para o ground com uma carta. Para quem? Diz que é para o senhor general. Boca se aproximou da cerca. Veja lá se não é um dos camisas vermelhas disfarçado em mulher para espionar. A sentinela debruçou-se a ponto de quase cair na rua e depois disse. General, olhei bem, é uma senhora de verdade. Pois se é uma senhora de verdade, pode entrar. Ele mesmo foi abrir o portão. A senhora de verdade entrou e correu os olhos pelo ground. Era realmente uma senhora, que viera de casa sem um lenço na cabeça, de chinelos, assim como estava ao acabar de lavar a cozinha. É da casa do Sr. Garrett que trago esta carta, disse. É o patrãozinho que manda. Diz que é muito urgente, espera a resposta. Boca abriu a carta endereçada ao excelentíssimo senhor presidente Boca. Um verdadeiro calhamaço, onde havia folhas de caderno, papéis de carta, um pedaço do papel de carta da senhora Garrett, papel ao maço, tudo cheio de garranchos e numerado com exatidão. Boca leu-a. O texto era o seguinte. Meu caro Boca,
Sei que não quer mais falar comigo, nem mesmo por correspondência, mas quero fazer mais esta tentativa antes de romper definitivamente com vocês. Agora, reconheço não somente que agi mal, como também que vocês não mereciam isso de minha parte, pois se portaram tão esplendidamente com meu pai, sobretudo Nemetchek, que negou que os tivesse atraiçoado. Meu pai ficou tão satisfeito com isso, que para me apaziguar, me comprou, naquele mesmo dia, o Arquipélago em Chamas, de Júlio Verne, que eu tinha pedido muito tempo antes. Eu imediatamente levei-o de presente a Nemetchek, embora nem o tivesse lido e estivesse com muita vontade de lê-lo. E meu pai me perguntou logo no dia seguinte: "Seu malandro, cadê o livro?" E eu não soube responder nada, e meu pai me disse então: "Seu vagabundo, já o vendeu no sebo, espere, nunca mais terá coisa alguma de mim." E já começou a cumprir a ameaça, pois não ganhei almoço. Mas tanto faz. Se o pobre do Nemetchek sofreu por mim sem ter culpa, eu também posso sofrer agora um pouquinho por ele sem ter culpa. Mas tudo isso lhe digo de passagem, pois não é o principal do que quero dizer. Ontem no colégio, onde vocês não falaram comigo, pensei sobre a maneira de reparar a minha culpa. Afinal, encontrei-a. Vou reparar a minha falta da mesma forma porque a cometi. Eis porque logo depois do almoço, quando saí triste do ground, porque você não quis readmitir-me, fui ao jardim botânico para lhes trazer alguma informação. Imitei o Nemetchek, pois na ilha trepei na mesma árvore em que ele passou uma tarde. Isso, naturalmente, antes de chegarem os camisas vermelhas. Afinal, por volta das 4 chegaram e me xingaram muito, que eu ouvi muito bem do alto da árvore, mas já não me importava muito com isso, porque me sentia de novo como um da Rua Paulo, por mais que vocês me houvessem enxotado, pois meu coração vocês não puderam enxotar, e ele sente com vocês. E pouco me importa que riam de mim, mas por um triz não chorei de alegria quando Chico Ates disse: "Esse Gereb não deixa de ser um deles. Ele não é um verdadeiro traidor, parece que nos veio espionar por ordem deles." E eles fizeram uma assembleia e eu escutei tudo o que diziam. Disseram que agora, como Nemetchek tinha espionado tudo, não podiam mais atacar hoje, pois vocês estavam preparados e resolveram que a guerra seria amanhã. Mas inventaram ainda algum ardil especial e falaram nisso tão baixinho que tive de descer 2 galhos para ouvir o que diziam. Quando eu descia, eles ouviram um barulho e o Wendell disse: "Quem sabe, talvez o Nemetchek esteja ainda na árvore." Mas era apenas uma gracinha, pois eles felizmente nem olharam para a árvore. Aliás, mesmo que olhassem, não me teriam visto, que a folhagem era muito espessa. Então, decidiram um ataque da maneira que você já sabe e que o Nemetchek espionou, pois Chico Ates disse: "Eles estão pensando agora que só porque o Nemetchek ouviu tudo, nós modificaremos nosso plano, pois não o modificaremos justamente por eles já estarem preparados para uma modificação." Foi o que resolveram. Depois fizeram manobras e eu fiquei acocorado na árvore até às 6h30, e no maior perigo, pois você pode imaginar o que aconteceria se eles me vissem. Mal me segurava com as mãos, e se eles não tivessem saído às 6h30, provavelmente eu teria ficado tão fraco a ponto de cair no meio deles como um pêssego maduro, embora não seja pêssego, nem aquela árvore um pessegueiro. Mas isso é apenas brincadeira, o que importa é o que escrevi antes. Então, às 6h30, quando a ilha ficou deserta, eu também desci da árvore e voltei para casa, e depois do jantar tive de estudar latim à luz de uma única vela, porque perdera a tarde toda. Caro Boca, eu só lhe peço agora uma coisa. Peço-lhe acreditar que o que escrevi é verdade, e não pensar que os quero induzir em erro como espião dos camisas vermelhas. Escrevi tudo isso porque quero voltar para vocês e quero merecer o seu perdão. Serei um soldado fiel, mesmo que você me demita do posto de tenente, e voltarei até como soldado raso, pois vocês estão justamente sem um soldado raso, agora que o Nemetchek está doente, e o único soldado raso é o cachorro do Iano. Mas ele é mais cachorro do que soldado, e eu, pelo menos, sou um rapaz. Se você me perdoar desta vez e me readmitir, eu voltarei ainda hoje e combaterei com vocês na batalha, e me distinguirei no calor do combate, de maneira a reparar toda a minha culpa. Peço-lhe que me mande dizer pela Maria se devo ir ou não, e se manda dizer que devo, irei já. Pois, enquanto a Maria está no ground com esta carta, eu fico aqui no portão número 5 da Rua Paulo, esperando a resposta. Subscrevo-me, seu amigo fiel, Gereb.